Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Rogo sobre vocês as muitas bênçãos do Senhor, sobre vocês e sobre a família de vocês. Hoje a nossa aula será baseada no capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster, que trata a respeito da fé salvadora. E eu quero começar dizendo que na Escritura há várias expressões figuradas da atividade da fé, para representar a fé. Então, por exemplo, podemos dizer que uma das expressões figuradas para representar a atividade da fé é exatamente quando a Bíblia nos chama a atenção para olhar para Jesus. Por exemplo, quando o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, isso nos convida a confiar em Deus. Outra expressão figurada é quando Jesus fala que nós devemos comer sua carne e beber o seu sangue. Certamente que isso não é uma expressão literal, porque o Senhor Jesus não nos trata como canibais, comendo literalmente sua carne e bebendo literalmente seu sangue, mas isso é uma expressão figurada que fala da nossa confiança nele, da nossa dependência dele. E também a Bíblia fala sobre vir a Cristo, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E também fala de receber a Cristo, quando diz a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essas expressões, comer e beber, olhar para Jesus, vir a Cristo, receber a Cristo, a gente podia acrescentar ter fome e sede de Cristo, tudo isso aponta para a atividade figurada da fé, da nossa confiança em Deus. Eu quero aqui, a guisa de introdução ainda, mostrar para vocês que a gente pode falar da fé de duas formas. A fé como um conjunto de verdades bíblicas cristãs e a fé no sentido de confiança em Deus. Como conjunto de verdade, por exemplo, nós encontramos lá em Judas, versículo 3, que o apóstolo diz, abatalhardes pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé aí é no sentido de conjunto de verdades. É defender as verdades do cristianismo. Defender que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele providencia sobre tudo, governa tudo, que Ele dirige todas as coisas, que esse Deus é único e verdadeiro, não existe mais do que um Deus, e que esse Deus, mesmo sendo único, sendo um só, Ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma dessas pessoas sendo Deus verdadeiro. Também a Bíblia ensina que Jesus Cristo veio ao mundo por conta do amor de Deus e do amor que Ele teve por nós, e Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados daqueles que creem nele, para dar a vida eterna e a salvação àqueles que confiarem nele. Também o cristianismo ensina a respeito da segunda vinda de Jesus, diz que Ele haverá de voltar, e quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar os mortos, e vai estabelecer o juízo final, onde muitos serão mandados para o céu e muitos outros serão mandados para o inferno. Então, isso é um resumo do conteúdo doutrinário do que a Bíblia ensina a respeito da fé bíblica, da fé no Senhor. Então, nós temos que batalhar por isso, pregar isso, ensinar isso às pessoas. Então, existe a fé no sentido de um conjunto de verdades, um conjunto de verdades. E existe a fé no sentido de confiança em Deus. É você confiar em Deus, depender inteiramente de Deus para a sua salvação. É você se desligar de você, é você perceber que você, por você mesmo, é insuficiente para se salvar, é incapaz de se salvar, é incapaz de se preparar para se converter, é incapaz de crer no Senhor, e então é incapaz de operar a sua própria salvação. Então você crê no Senhor, você crê no seu amor, você crê nas suas promessas, você crê na sua palavra, você crê na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, você confia inteiramente nisso, dizendo, eu confio em Jesus, somente nele para a minha salvação. Então temos aí a fé no sentido de confiança, de crer naquilo que Jesus fez em nosso lugar. A gente pode citar o texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna, salvação, perdão dos pecados, a certeza do porvir, a certeza da glória, baseada exatamente na fé, naquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. A fé, irmãos, é tão importante e tão indispensável que sem ela nenhum pecador pode alcançar a salvação. E sem ela nenhum pecador pode agradar a Deus. Certamente, primeiramente, que a salvação
é pelo poder de Deus, é pela graça de Deus, e a fé é o instrumento que Deus estabeleceu para que nós nos apropriemos da fé. Sem a fé, nós não podemos nunca alcançar a salvação. Sem a fé, nós não podemos nunca alcançar o perdão dos pecados, não podemos nunca alcançar a vida eterna. É só pela fé que a gente alcança a salvação. Repito, João 3,16. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é pela fé que nós somos salvos. A fé é o canal que aproxima o homem pecador do Deus Santo. E a Bíblia é clara em afirmar que pela graça sois salvos por meio da fé. Ela é clara em dizer isso. E também ela é clara em dizer lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a falta de fé é a falta de confiança em Deus, é a falta de crença no seu poder, é a falta de crença no seu cuidado, é a falta de crença na sua providência, é a falta de crença no seu governo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Daí a importância e a indispensabilidade da fé. Depois dessa introdução, irmãos, que nós fizemos, eu quero lhes dizer repetir que nós falaremos sobre a fé, mas não falaremos sobre qualquer tipo de fé. Falaremos sobre a fé salvadora. E a nossa aula, como sempre, é baseada na Bíblia Sagrada, à luz da interpretação da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, conforme nós já falamos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos amados, para o que a Confissão de Fé ensina a respeito da fé salvadora. Então, a Confissão de Fé começa falando a respeito da fé e os eleitos. Da fé e os eleitos. Esse é o primeiro ponto que eu quero extrair da Confissão de Fé. A fé e os eleitos de Deus. Os eleitos, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo e que foram predestinados para a vida, predestinados para a salvação. Então, a minha tese aqui é mostrar que apenas esses eleitos, esses que foram predestinados, são os únicos que são portadores da fé salvadora e ninguém mais. Quanto a essa questão da fé e os eleitos, a Confissão de Fé chama a nossa atenção para 2 pontos. Primeiro, ela diz que os eleitos são habilitados, a crer para a salvação das suas almas. Os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. Então, de acordo com essa declaração da Confissão de Fé, a fé salvadora é uma dádiva ou dom de Deus que só os eleitos possuem. Os não eleitos não possuem esse tipo de fé e eles não podem desenvolver essa fé salvadora. Porém, os não eleitos, eles desenvolvem algum tipo de fé. O homem descrente, o homem incrédulo, embora ele não desenvolva a fé salvadora, ele é capaz de desenvolver alguns tipos de fé. Por exemplo, ele é capaz de desenvolver uma fé histórica ou morta. Podemos chamar essa fé de histórica ou morta. Esse tipo de fé é uma simples compreensão da verdade. Ou seja, é apenas uma compreensão intelectual da verdade, mas é uma compreensão vazia de qualquer propósito moral ou espiritual. Esse tipo de fé expressa a ideia de que a fé aceita as verdades da Escritura como uma pessoa poderia aceitar um relato histórico no qual ela não está interessada pessoalmente. Então, esse tipo de fé é semelhante ao tipo de fé que a pessoa tem no livro de história ou no livro de biologia. A pessoa lê o livro de história e ela acredita piamente que aqueles fatos que estão no livro de história aconteceram. Ela acredita que houve um império babilônico, acredita que houve um império assírio, e ela acredita que houve um império romano, ela acredita que existia um cara chamado Nabucodonosor, um Alexandre o Grande, existiam imperadores chamados Césares. Então, a pessoa acredita em tudo que está no livro de história. É uma compreensão intelectual de que aquilo ali é verdade. A pessoa lê um livro de biologia e acredita naquilo ali. Eu acredito que isso aqui é verdade. Mesmo na teoria da evolução, a pessoa acredita, eu acredito piamente nisso aqui, né? Então, é uma compreensão intelectual daquilo que está nesses livros de história, de biologia, de geografia, etc. Então, tem muita gente que se aproxima da Bíblia com esse tipo de fé. É uma fé meramente intelectual. Ela apenas acredita que aquilo é verdade,
mas ela ainda não é regenerada, ela ainda não é convertida, ela ainda não é uma pessoa salva em Cristo, ela ainda é uma pessoa descrente, ainda é uma pessoa perdida, embora intelectualmente ela acredite nisso. Eu conheço gente, eu acho que vocês também conhecem, gente que acredita na Bíblia, né? Gente até que lê a Bíblia todos os dias, mas ainda não entregou sua vida a Jesus, não está convertida ainda, não está generada, não é salvo ainda na pessoa de Jesus Cristo. Alguém que tem esse tipo de fé nunca sente a necessidade de mudar de vida. Tem gente que é assim, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, né? É uma pessoa que, por exemplo, nasceu num lar religioso, seja ele um lar católico ou um lar protestante, mesmo num lar Testemunho de Jeová, onde tem lá também a Bíblia, mesmo de forma deturpada, tem lá. Então a pessoa crê naquele sistema religioso, e um sistema onde ela tem contato com a Bíblia, e que ela acredita naquilo que a Bíblia ensina, então essa pessoa nunca sente a necessidade de mudar de vida, porque ela acha que a sua vida já está bem com Deus. Tanto é assim que Tiago diz que essa fé pode ser encontrada até nos demônios. Pois Tiago diz no capítulo 2, verso 19, Tiago pergunta assim, você crê que Deus é um só? Aí Tiago diz, se você crê que Deus é um só, você faz muito bem. Porém, ele diz, os demônios também creem e estremecem, ou seja, os demônios creem que Deus existe, eles creem no poder de Deus, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles continuam como demônios. A natureza deles não é modificada, eles não são regenerados, eles não são convertidos, eles continuam incrédulos, continuam demônios. Então tem muita gente que mesmo que nasceu num lar cristão protestante, que nasceu acostumada com a Bíblia, ainda não é salva, porque ainda não reconheceu seus pecados e ainda não confessou Jesus Cristo com os seus lábios, né? Embora creia intelectualmente naquilo que está na Bíblia. Então, o mundo está cheio de pessoas assim que acreditam piamente na Bíblia, mas que ainda não está regenerada, não está salva na pessoa de Cristo Jesus. Um outro tipo de fé que um descrente pode desenvolver é a fé miraculosa. Que fé miraculosa é essa? É uma pessoa voltada para milagres. O que mais tem em nossos dias hoje são igrejas divulgando esse tipo de fé. Você tem aí Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Casa da Bênção e tantas outras igrejas que têm enfatizado muito essa questão de milagres. E as pessoas frequentam essas igrejas com isso na mente, milagres. Então o que é que elas pensam? Eu creio que um milagre será realizado na minha vida. E elas vão para a igreja atrás desses milagres. E os obreiros dessas igrejas também, eles estão ali e dizendo, hoje vai acontecer um milagre, eu creio que hoje vai acontecer milagre. Então, tem gente que tem esse tipo de fé, de que de fato Deus realiza milagre, é uma pessoa voltada só para essa questão de milagre. Então, um milagre será feito por ela, em favor dela, mas essa não é uma fé necessariamente que é acompanhada pela fé salvadora. Pode até ser uma pessoa que está lá na Igreja Universal, na Igreja Mundial, que está ali movida por essas coisas. De repente, essa pessoa é um eleito do Senhor e é um crente no Senhor, mas que está ali iludido, está ali enganada, e que nós oramos para que Deus ilumine os olhos do coração dela, para que essa pessoa saia dessa igreja e procure uma igreja onde prega o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Um outro tipo de fé que um descrente pode desenvolver é o que nós chamamos de fé temporal. Essa fé é a convicção das verdades religiosas que a pessoa possui. Essa é semelhante à primeira. É semelhante à fé que é histórica, que é morta, que é intelectual, né? Então, a fé temporal é aquela convicção que a pessoa tem das verdades religiosas, mas que essa convicção não está baseada num coração regenerado, Portanto, não é a expressão da nova vida que é talhada nas profundezas da alma do pecador regenerado. Essa fé é chamada de fé temporária porque não se mantém nos dias de provação e perseguição. Não significa que não pode durar a vida inteira da pessoa. Pode durar se no meio do caminho não houver tribulação, não houver perseguição. Mas se houver tudo isso aí, então essa pessoa vai mostrar que a fé que ela tem é uma fé temporária. No capítulo 13 de Mateus, onde Jesus fala sobre a parábola do semeador,
Jesus mostra claramente que tem gente que tem esse tipo de fé, uma fé que é temporária, uma fé que não subsiste às tribulações e às perseguições da vida. Jesus conta isso, por exemplo, o capítulo 13 de Mateus. Jesus fala aí da parábola do semeador. E veja, eu quero ler aqui a partir do verso 19, que diz, capítulo 13, 19 de Mateus: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Veja, ele ouviu a palavra, ele crê na palavra, mas, diz o verso 21, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, nós temos aqui Jesus falando sobre 3 tipos de fé que a pessoa tem, mas nenhuma delas é fé verdadeira, nenhuma delas é fé salvadora. É algum tipo de fé, mas não é a fé permanente, né? E eu enfatizo aqui o verso 21, né, que diz que quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa da palavra, logo aquela pessoa que diz que tem fé se escandaliza. E o verso 22 diz sobre aqueles que a semente que foi semeada entre espinhos, significa que a pessoa ouve a palavra, mas de repente os cuidados do mundo e a fascinação pelos bens do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas louvado seja Deus, que o verso 23 diz: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1, ou seja, existe aquele que tem a fé verdadeira, aquela fé que de fato é frutífera. Mas tem um monte de gente que tem uma fé que seja histórica ou morta, que seja miraculosa ou que seja temporal, que não resiste às angústias, que não resiste às tribulações, que não resiste às aflições. Eu costumo dizer que se o Senhor fizer com que se levante a perseguição religiosa aqui no Brasil, se o governo colocar a polícia para perseguir os crentes, para prender crentes, metade dessas igrejas que tem por aí, muitas delas fecham suas portas, né? Fecham as portas, metade desse pessoal, a maioria desse pessoal que frequenta essas igrejas, deixam de ir para a igreja, e lamentavelmente até muita gente de igreja verdadeira, gente que pertence a uma igreja que prega o evangelho genuíno, mas que não é convertida de fato. Se levantou uma perseguição aqui no Brasil, até mesmo esse pessoal abandona a igreja, porque é uma fé que não resiste às angústias, às aflições e às tribulações. O meu desejo, o desejo do meu coração, é que cada um de vocês que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo, analisem a fé que vocês têm, façam o exame na fé que vocês têm e se certifiquem de que a fé que vocês têm é a fé verdadeira, é a fé que realmente frutifica. Então, primeiramente, nós analisamos, irmãos, alguns tipos de fé que o incrédulo, o descrente pode desenvolver, né? Mas apenas os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Nenhum não eleito é habilitado a crer para a salvação de suas almas. O não eleito, ele pode ter alguma fé desse tipo que nós acabamos de mencionar, mas não a fé verdadeira, não a fé salvadora. Um outro ponto que eu quero abordar aqui para vocês, dentro dessa primeira questão da confissão de fé, da fé e os eleitos, é que a fé salvadora e a obra que o Espírito Santo de Cristo faz nos corações deles, ou seja, a fé salvadora é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações apenas dos eleitos. Apenas nos corações dos eleitos é que essa fé salvadora é implantada. O Espírito Santo é quem capacita os eleitos a crerem. Ele derrama a fé salvadora nos corações dos eleitos. Para produzir a fé salvadora nos corações dos eleitos, o Espírito Santo se utiliza da instrumentalidade da palavra de Deus, que ele mesmo inspirou. Por exemplo, nós encontramos em Romanos, o capítulo 10 de Romanos, Paulo é bem claro em dizer essa verdade, né, de que
é através da instrumentalidade da fé, aliás, pela instrumentalidade da palavra que a fé vem ao coração do pecador. Capítulo 10, verso 17, Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é a palavra de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, que produz a fé no coração dos eleitos. Nem o não eleito pode ter essa fé. Somente o eleito tem. Veja, por exemplo, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo faz uma pergunta. Paulo faz uma declaração. Capítulo 3 de 2 de Tessalonicenses, versículo 2, Paulo faz, na verdade, uma declaração. Ele diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Essa é a declaração de Paulo. A fé não é de todos. Quando ele diz a fé não é de todos, certamente é aqui que ele está falando da fé salvadora. A fé salvadora não é de todos. E de quem é essa fé salvadora? Ele responde na sua carta a Tito, no capítulo 1 e o versículo 1, ele responde de quem é a fé salvadora. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé que é dos eleitos de Deus. Então, Paulo, lá em Tessalonicenses, diz: a fé não é de todos. E em Tito ele diz: a fé que é dos eleitos de Deus. Então, o Espírito Santo habilita o eleito a crer. E então, essa fé salvadora é a obra que o Espírito Santo faz nos corações dos eleitos de Deus. É Ele quem nos capacita a crer. Quando a Bíblia fala da fé, geralmente se refere à fé como uma atividade do homem, mas nascida da obra realizada pelo Espírito Santo. Então a fé é igualmente obra de Deus e obra do homem. Ou seja, Deus doa a fé e o homem exercita a fé. Não é Deus que crê. Deus me dá a fé, mas quem crê sou eu. Deus dá a fé a você, mas quem crê é você. Então, nós temos aí essa cooperação entre Deus e o homem em termos de fé. Então, Deus é o autor da fé, Ele nos dá a fé. Uma vez que Ele nos dá a fé, eu tenho a fé e eu exercito a fé. Deus é o doador da fé e nós somos o recipiente da fé. O primeiro ponto da confissão de fé foi a fé e os eleitos. Então, fizemos trouxemos todo esse argumento. Agora, o outro ponto, o segundo ponto da confissão de fé, o segundo ponto assim, geral da confissão de fé, que nós estamos acompanhando no capítulo 14, é a fé e a palavra de Deus. A fé e a palavra de Deus. A confissão de fé aqui chama a nossa atenção para 3 pontos. Primeiro ponto, a confissão de fé diz: por essa fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto na Bíblia é revelado. O cristão verdadeiro crê em tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada. Entendo que é um contrassenso um crente que não crê na palavra de Deus. Você é crente? Olha, naturalmente, quando uma pessoa é declarada como crente, quem sabe que aquela pessoa é crente, sabe que aquela pessoa crê na Bíblia, crê que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é um contrassenso uma pessoa dizer assim: eu sou crente, eu sou um cristão, mas essa pessoa não crê na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, infelizmente, há muitos que se dizem crentes, e aí eu quero colocar aspas na palavra crentes, há muitos crentes, entre aspas, que não acreditam em várias passagens da Escritura Sagrada. Por exemplo, há gente que se diz cristão, mas que não crê naquelas passagens bíblicas que falam de milagres, da encarnação de Cristo, da ressurreição de Cristo. Dizem que essas passagens são mitológicas ou ficção religiosa e não fatos verdadeiros ou históricos. Nós temos os cristãos liberais, lá do final do século XIX, começo do século XX, né? Eles são assim, essa teologia liberal não morreu, ela existe em nossos dias. Né? Há muita gente que ainda segue essa teologia liberal, que não crê nos fatos miraculosos da Bíblia, nos fatos extraordinários da Bíblia. Esse pessoal acha que tudo isso não passa de fantasia, não passa de ficção, não passa de mito. Teve até um teólogo lá do comecinho do século XX, um cara chamado Rudolf Bultmann, que ele é o pai da teologia da demitologização do cristianismo.
da demitologização do cristianismo. Então, segundo ele, o cristianismo está cheio de mito e é preciso que esses mitos sejam arrancados para que a gente compreenda a mensagem do evangelho. A ideia, por exemplo, você tem uma espiga de milho e essa espiga de milho ela está encoberta pelas palhas. Para que você veja a espiga e se beneficie da espiga do milho, você tem que tirar aquela palha que encobre o milho. Então, segundo eles, o evangelho, o cristianismo é que nem uma espiga de milho que está cheio de palha. E o que é essa palha que está encobrindo o evangelho e que a gente tem que arrancar? A divindade de Jesus, a ressurreição de Jesus, a morte expiatória dele na cruz do Calvário, a sua segunda vinda, os milagres que ele realizou, os milagres que ele fez através dos apóstolos. Então tudo isso é como palha que encobre o milho, que impede que você se aproprie verdadeiramente do milho. Então esse pessoal liberal nega os fatos sobrenaturais, miraculosos da palavra do Senhor. Textos bíblicos que falam do céu, do inferno, que falam da salvação, da condenação, da segunda vinda de Jesus, do juízo final, da ressurreição dos mortos. Tudo para esse pessoal não passa de linguagem simbólica. Isso nada para eles é linguagem literal. Eles não acreditam nessas passagens como sendo literais e sim como sendo simbólicas. Então, é um contrassenso esse pessoal dizer-se cristão e não acreditar nessas verdades da palavra do Senhor. Então, uma pessoa que se diz cristão, mas não crê nos fatos sobrenaturais, miraculosos da Escritura, na verdade essa pessoa tem postura de incrédulo, tem comportamento de incrédulo e não de crente. Entendo que o crente necessariamente crê na palavra de Deus, pois ela é a verdade de Deus. Na época de Jesus só existia o Antigo Testamento. E depois, quando o Espírito Santo veio, ele inspirou Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, para escrever o Novo Testamento. E deu ao Novo Testamento a mesma autoridade do Velho Testamento, que é a palavra de Deus. Mas na época de Jesus, ele tinha o Antigo Testamento, e se refere ao Antigo Testamento, em João capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus chamou o Antigo Testamento de verdade. E como agora a Escritura interpreta a própria Escritura, e nós temos agora a Escritura completa, Velho e Novo Testamento, então essa passagem aí, ela é aplicada diretamente ao Antigo Testamento, mas ela é aplicada indiretamente também a todo o Novo Testamento. Então santifica-os na verdade, a tua palavra, ou seja, o Velho e o Antigo Testamento é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Fato interessante, nós temos em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo mandou sua carta para os cristãos de Tessalônica, e no capítulo 2, verso 13 da primeira carta, Paulo diz assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então Paulo diz: vocês receberam nossa palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E ele diz: e em verdade é a palavra de Deus, porque Paulo falava inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz que essa palavra está operando eficazmente em vós, os que credes. Operando no sentido de fortalecê-los na fé, de firmá-los em Cristo, de alimentar a esperança em Cristo, a esperança da volta de Cristo. A palavra está operando eficazmente em vocês, diz o apóstolo Paulo. Um outro ponto aqui, sobre essa questão da fé e a palavra de Deus, é que a confissão de fé diz: por essa fé, o cristão age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então veja, por essa fé, o cristão age, se comporta de acordo com o que cada passagem da Escritura ensina. Ele age de acordo com a promessa de uma passagem, age de acordo com o mandamento de uma passagem, age de acordo com a proibição de uma passagem. Lendo essa passagem, existe aqui algum pecado do qual eu devo confessá-lo e me arrepender? Então eu vou agir de acordo com o que ele diz. Eu tenho a consciência de que eu sou um pecador, então vou me arrepender dos meus pecados, eu vou pedir perdão dos meus pecados. Esse texto aqui diz que eu devo viver uma vida de santidade, então eu viverei uma vida de santidade. Então, o crente vive de acordo com o mandamento do Senhor, é assim que eu tenho que viver, é assim que eu tenho que me comportar, me conduzir.
Diz que o crente deve prestar obediência a cada mandamento do Senhor. A cada mandamento do Senhor, resumido nos 10 mandamentos. Diz que o crente deve tremer as ameaças, aqui há na Bíblia, né, que diz que aquele que não andar de acordo com a Bíblia, o Senhor castiga, o Senhor disciplina, o Senhor pune, e deve abraçar as promessas de Deus para essa vida e para a vida futura. Então, irmãos, o crente age de conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Ele age de conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Eu sempre costumo dizer que nós sempre agimos de conformidade com aquilo que nós cremos. Por exemplo, se alguém diz que existe uma cobra em nossa cama e nós cremos nessa mensagem, o que acontece? Nós providenciamos uma maneira de matar o bicho. Primeiro a gente vai providenciar um jeito de sair da cama, de sair, de estar junto daquela serpente, e vai dar um jeito de matar aquele bicho. Né? Ou se alguém diz assim, se a sua casa está pegando fogo, se eu creio nisso, então eu vou fugir do local e vou providenciar, chamar o corpo de bombeiros para apagar o fogo. Então veja, se eu creio que de fato há uma cobra na minha cama, se alguém diz que há uma cobra na minha cama e eu creio, eu me levanto para fugir dela para que ela não me morda. Se alguém diz que a casa está pegando fogo e eu acredito nisso, eu vou sair dentro da casa, salvar minha família e vou chamar o corpo de bombeiros para apagar o fogo. Mas se eu não acreditar nisso, se eu achar que é balela, se eu achar que é conversa fiada, eu vou ficar na cama e, sendo verdade, a cobra vai me picar. E eu posso até morrer se eu não for socorrido a tempo para tomar o soro antiofídico. E se eu não acreditar que a minha casa está pegando fogo, de repente eu posso ser torrado dentro da minha casa. Então eu não criei e fiquei em casa. Eu criei e saí de casa. Eu criei e fugi da cama. Não criei, fiquei na cama. Agimos sempre de acordo com aquilo que nós cremos. Então, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu creio que ela é verdade de Deus, eu tenho que agir de conformidade com o que cada passagem da Bíblia diz para mim. Então, nós devemos, irmãos, crer nos mandamentos do Senhor, devemos crer nas ameaças da palavra do Senhor, nas promessas que é na palavra do Senhor, devemos agir de conformidade com tudo isso aí. Eu chamo a atenção de vocês para a leitura de Mateus capítulo 7, do verso 24 até o verso 27, Jesus diz assim, Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27, ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que o texto diz, aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Aí diz que é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, edificou sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por quê? Estava edificada sobre a areia. A areia não traz sustentação para ninguém. A areia não é fundamento firme para ninguém. Veja, aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica. Quem ouve e pratica é o homem prudente. É como o homem prudente que constrói a casa na rocha. Aquele que não ouve, aquele que ouve e não pratica é o insensato. E é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a areia. Então, Jesus aqui está nos chamando para a prática da palavra. Tiago fala que muitos são ouvintes esquecidos da palavra e não praticantes. Então, Tiago diz que nós devemos ser ouvintes praticantes da palavra. Se somos crentes em Jesus Cristo, nós devemos praticar cada sentença da palavra de Deus. Devemos crer em cada sentença da palavra do Senhor e devemos agir de conformidade com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Devemos agir de acordo com isso, cumprindo a palavra de Deus, praticando a palavra do Senhor. Nós somos chamados exatamente para isso aí, para andar de acordo com a palavra do Senhor. Um outro ponto aqui da confissão de fé é que os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação e vida eterna. Então, a fé tem seus atos principais. Quais são os atos principais da fé? Aceitar Cristo, receber Cristo e firmar-se somente em Cristo para a obtenção da justificação, do perdão dos pecados.
Isto é, somente em Cristo há salvação e vida eterna. Fora de Cristo, o que espera os homens são as trevas do inferno. Em Atos capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então é a graça do Senhor Jesus quem nos salva. Atos 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora do Senhor, fora de sua morte expiatória na cruz, fora da sua obra realizada na cruz. Não existe. O pecador está enganado se ele achar que pode ser salvo por seus próprios méritos. O pecador está enganado se ele achar que tem méritos para ser salvo. Pessoas que têm virtudes morais, pessoas cumpridoras dos seus deveres, acham que por conta disso estão acumulando méritos para a vida eterna. Por mais virtuoso que seja o homem, por mais virtuosa que seja a mulher, por mais honesto que seja o ser humano, ele não é suficiente, ele não tem mérito nenhum, ele não é suficiente nele mesmo e não tem mérito nele para alcançar a salvação. A salvação é apenas pelos méritos de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. São os méritos de Jesus que nos salvam. Então, daí a dizer que pela graça do Senhor somos salvos, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Um último ponto da confissão de fé que eu quero tratar com vocês é sobre a fé e seus graus. A fé e seus graus. A confissão de fé diz que esta fé é de diferentes graus. Ela é fraca ou forte, mas sempre alcança a vitória. Então, os graus da fé é que ela pode ser forte e pode ser fraca, mas sendo ela verdadeira, mesmo ela sendo fraquinha, ela sempre alcança a vitória. Quando a fé tem o grau forte, o crente tem perfeita segurança em Cristo. Porém, quando a fé é fraca, o crente não tem essa perfeita segurança em Cristo e chega a afirmar que não tem certeza de sua salvação. Quando o crente tem uma fé vacilante, mesmo sendo crente de verdade, ele tem uma fé vacilante, ele se sente inseguro, ele não tem certeza do perdão dos pecados, ele não tem certeza se vai para o céu. Eu, quando era seminarista, eu estava dando uma palestra num acampamento e tinha mais de 100 pessoas naquele acampamento, e durante a minha preleção, uma moça lá atrás, quase no último banco, ela levantou a mão e disse assim: seminarista, eu já sou cristã há mais de 3 anos, mas eu ainda não obtive a certeza da minha salvação. Isso não faz daquela moça uma pessoa não crente. Isso não faz daquela moça uma pessoa não salva. O problema é que a fé dela não está ainda fortalecida em Cristo. A fé dela ainda tem um grau fraco. E daí ela deve se utilizar de alguns meios para alcançar a firmeza da fé. Ela deve se utilizar dos chamados meios de graça. Quais são os meios de graça? Nós temos meios de graça particulares e públicos. Os meios de graça particulares são o crente ler a Bíblia em casa, orar em casa, meditar na Bíblia em casa. Os meios públicos de graça são o crente ir à igreja, ir lá participar do sacramento, sobretudo da ceia do Senhor, ele ouvir a pregação. Então tudo isso é instrumento de Deus para o fortalecimento da fé do crente. Então tem muito crente que negligencia isso. Em casa pouco lê a Bíblia, em casa pouco ora, para não dizer que não lê e não ora. Negligencia os cultos na igreja, muitas vezes no dia do Senhor prefere ir para o shopping, prefere ir para a festa de aniversário. Negligencia o culto, então ele está contribuindo para que sua fé não seja forte, mas seja fraca. Então um crente de fé firme, ele tem segurança em Cristo, ele sabe que a hora que ele partir dessa vida, ele parte para Cristo, mas aquele que tem uma fé fraca, mesmo sendo cristão verdadeiro, ele tem essa insegurança. Um verdadeiro crente pode lutar para alcançar a certeza e segurança da salvação, bem como ele pode até perder essa certeza e segurança, né? O crente que ele diz: olha, eu não duvido que eu vou para o céu, estou salvo. Ele tem a segurança, mas essa segurança ele pode perder. Ele não perde a salvação. O crente não perde a salvação, mas o crente perde a alegria da salvação. O crente perde a certeza e a segurança da salvação. De que modo? Quando ele se envolve em algum pecado específico. Quando se envolve em algum pecado específico do qual não se arrependeu ainda e ainda não o abandonou. Então isso serve para enfraquecer a sua fé. Mas essa
essa insegurança que ele adquiriu, essa incerteza que veio para ele, pode mudar e a sua segurança e a sua certeza podem ser restauradas pelo Espírito Santo. A confissão de fé diz que a fé sempre alcança a vitória. Então a fé verdadeira, irmãos, mesmo sendo fraquinha, ela sempre alcança a vitória. Ela sempre alcança para a maturidade. Mas como o crente pode alcançar o crescimento da sua fé? A confissão de fé diz que para que a fé seja aumentada nos crentes, o Senhor providenciou a administração dos sacramentos e a oração para serem usados legitimamente pelos crentes. Lembra que eu falei há pouco de meios de graça? Aqui a confissão de fé menciona participação dos sacramentos, sobretudo da ceia, e a oração. Mas, irmãos, o problema com muitos crentes é que eles não têm uma vida de oração. E eles negligenciam o culto do Senhor, negligenciam a ceia do Senhor, participando do culto apenas de vez em quando. O resultado disso é uma fé fraca. Portanto, a nossa oração é que Deus nos livre dessa negligência para que tenhamos sempre uma fé forte. Portanto, meu irmão, não deixe de ler a Bíblia em casa e meditar nela. Não deixe de orar. Ore sempre. Procure sempre um tempinho para orar. Não negligencie o culto na igreja. Não prefira ir para shopping. Não prefira ir para a praia. Não prefira ir para a festa de aniversário. Não prefira ir para outro lugar no dia do Senhor. Mas venha no dia do Senhor para a igreja. Cultuar o Senhor. Ouvir sua palavra. Tomar o sacramento da ceia e... se você pode também, durante a semana, participar de um culto de oração, de um culto de doutrina, não escolha estar em outro lugar. Se você pode, se você, na hora do culto, de oração, de doutrina, se você está em casa, não escolha ir para outro lugar, não escolha ficar vendo televisão, mas vem à igreja orar, vem à igreja ouvir o estudo da palavra do Senhor. Tudo isso aí vai contribuir para a sua firmeza na fé, para trazer segurança para a sua alma. Faça isso. A minha conclusão é a seguinte: a fé salvadora é o ato de olhar para Jesus e saber lá no fundo do coração que Ele é o único e suficiente Salvador e se entregar a Ele para viver nele. Minha oração é que cada um de vocês que acompanham esta aula, este estudo, de fato, já tenha abrigada no coração esta fé. Esse é o meu desejo, que cada um de vocês, de fato, já seja salvo em Jesus Cristo. Se alguém tem alguma dúvida, examine sua vida, leia a Bíblia, ore, peça ao Senhor: Senhor, tira de mim essa dúvida, dá-me certeza, dá-me convicção, dá-me segurança da minha salvação, para que minha alma viva em paz. Então, irmão, não negligencie o alimento da sua alma. Essa foi, então, a nossa aula nesse momento, e eu desejo que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.